Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade, hoje, aqui no Minuto Constitucional. Houve um tempo em nosso país em que não era a lei que determinava o que os cidadãos deveriam ou não deveriam fazer. As obrigações não eram determinadas por lei, e sim pelos desmandos de quem comandava nosso país. Esse período se chamava ditadura militar, e a nossa Constituição, em 1988, veio acabar com o fim de um período tenebroso em nossa história. Esse período de ditadura, onde as pessoas não tinham um parâmetro para se comportar, porque a lei era nada mais, nada menos do que os desmandos dos militares que comandavam o nosso país. Assim, com a Constituição Cidadã, em 1988, passamos a ter vigente em nosso país o princípio da legalidade. O princípio da legalidade, expressado no inciso 2 do artigo 5º da Constituição, nos diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Dessa forma, a gente tem aí a concretização de um marco do Estado democrático de direito, onde o cidadão tem um parâmetro para pautar as suas ações, para fazer ou deixar de fazer. Esse é o inciso 2 do artigo 5º, que nos traz então uma nova era para o comportamento do cidadão brasileiro, que não vai precisar fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Assim sendo, o princípio da legalidade garante o particular contra os desmandos do Poder Executivo e até do Poder Judiciário, tá? Porque a lei nada mais é do que aquele ato normativo que tem que passar pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo para ser colocada em vigência. Dessa forma, o cidadão se garante para que a sua representatividade no Congresso Nacional e também no Poder Executivo editem uma norma que vai reger a sua vida e determinar que ele faça ou deixe de fazer algumas coisas. Por isso, o princípio da legalidade é tão importante para garantir ao cidadão que o Estado não intervenha em sua vida de maneira contrária a seus interesses. E nesse ponto, a gente vai encontrar aí uma diferenciação, que seria lei em sentido estrito e também lei em sentido amplo. Como que diferencia a lei em sentido estrito da lei em sentido amplo? A gente vai ter para a gente que a lei em sentido estrito é essa que eu acabei de mencionar. Passa pela Presidência da República, pelo Congresso Nacional e é sancionada pela Presidência. Ou vem direto do Congresso Nacional e é sancionada pela Presidência da República. Essa é a lei em sentido estrito. A lei em sentido amplo, ela guarda uma série de outras possibilidades de normas jurídicas. Estão previstos lá no artigo 59 da Constituição Federal algumas formas de lei em sentido amplo. Depois dei uma consultada lá. Mas vocês vão ter lá, por exemplo, decretos, vão ter uma série de outras normas que não são as leis propriamente ditas em sentido estrito, como eu disse anteriormente. Teremos também algumas restrições excepcionais ao princípio da legalidade, que seriam, por exemplo, as medidas provisórias previstas no artigo 62 da Constituição. Outras possibilidades são os estados de legalidade extraordinária, como, por exemplo, estado de defesa e estado de sítio. Agora, para chegarmos naquele ponto em que os concursos pedem para a gente algumas diferenciações, eu preciso diferenciar para vocês o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade é aquilo que eu falei para vocês, a lei em sentido amplo. Então, eu acabei de exemplificar o que é o princípio da legalidade. Contudo, existe a possibilidade de ser pedido para vocês a diferenciação entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal é diferente do princípio da legalidade. Como eu já disse, a legalidade é a lei em sentido amplo. O princípio da reserva legal seria a lei em sentido estrito. Portanto, ela é a lei propriamente dita. O Congresso Nacional edita a norma e a Presidência da República sanciona. Isso vale também para os governos de Estado, que através de suas assembleias e do governador do Estado também promulga as leis. E vale também para os municípios, câmaras municipais e prefeitos. Essa é a lei em sentido estrito. Mas a gente vai estudar principalmente no âmbito da União. Por quê? A reserva legal, como princípio, ela é entendida mais no âmbito do direito criminal, direito penal. Então, para você estabelecer penas, estabelecer tipos penais, é garantido a todo cidadão que isso só seja estabelecido através da lei propriamente dita, editada no Congresso Nacional, promulgada pelo presidente. Então, jamais você terá um tipo penal ou uma pena
estabelecida através de um decreto, por exemplo, porque o princípio da reserva legal garante a todos os cidadãos a edição de leis no sentido estrito para formalizar o que será aplicado a todo cidadão no dia a dia. Ficando clara essa diferenciação, acho que caso vocês tenham alguma dúvida é só deixar nos comentários abaixo, tá bom? Inscrevam-se no canal, espero ter esclarecido, e tem sempre um exemplozinho que eu deixo para o pessoal quando eu estou explicando essa matéria, que é o seguinte: quando você vai estacionar um carro e não tem uma placa de proibido estacionar, significa que você pode estacionar naquele local. Porém, quando você quer estacionar em algum local e existe uma placa proibindo, então naquele caso é proibido que você estacione. O princípio da legalidade para todo cidadão é isso. O que a lei não proíbe, ela te permite. Então, memorize isso daí, isso vale para o seu dia a dia. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, sugiro para vocês que assistam, entrem no canal, se inscrevam, assistam os vídeos anteriores e vocês vão entender um pouco melhor a Constituição brasileira e entender um pouco melhor como funciona o nosso Estado democrático de direito. Isso é fundamental nos dias de hoje, onde tem tanta gente falando bobagem pela internet, né? Então, agradeço a atenção, valeu, falou!